próxima terça-feira. Começou agora no Instagram. Vou repetir um pouquinho porque o Instagram entrou agora, então hoje sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira aqui presente para falarmos de cabelo. Fazer esse conteúdo para mim é um prazer estar aqui todas as terças-feiras para compartilhar conhecimento. E hoje nós iríamos falar sobre as cutículas capilares, mas porque tivemos um problema de última hora, então decidimos trazer o conteúdo de terça-feira que vem para hoje, e na próxima terça-feira faremos então o conteúdo das cutículas capilares. Mas de igual, hoje vai ser muito bom. Nós vamos falar hoje sobre o que é realmente o ato de escovar cabelo. Nós vamos falar o que é realmente escovar cabelo profissionalmente. Muitas pessoas acreditam que escovar cabelo é apenas pegar um secador, uma escova e fazer o ato da passagem da escova ali pela fibra capilar. E isso é um ato mecânico, justamente, mas escovar cabelo profissionalmente é algo mais profundo. Outras pessoas entram na profissão querendo já começar a fazer mechas, fazer coloração, porque acham que precisam aprender isso de imediato. Elas acreditam que para ser cabeleireiro precisa aprender técnicas de mecha, precisa fazer mechas, precisa fazer coloração. E sim, justo, precisa. Porém, a base da profissão está justamente aqui. Todo profissional que ele aprende realmente a escovar um cabelo, tecnicamente, profissionalmente, este profissional ele tem condições de alavancar uma carreira como cabeleireiro e ter muito sucesso, sim. Porque a base da profissão está focada aqui em tricologia, está focada aqui no conhecimento da fibra capilar. E escovar cabelo profissionalmente é justo isso. É aprender a escovar cabelo da forma correta, conhecendo a fibra capilar, conhecendo os seus danos, conhecendo a sua saúde, conhecendo a técnica a qual você vai fazer a transformação. Olha só que interessante, muitas pessoas acham que transformação em uma fibra capilar é só quando transforma ela quimicamente, fazendo uma progressiva, fazendo um relaxamento, fazendo um permanente afro ou fazendo cor, fazendo descoloração e fazendo coloração. Muitas pessoas acreditam que isso é transformação, mas não, a transformação ela também acontece no corte, assim como ela acontece na escova. E vamos falar um pouquinho sobre o que é realmente essa transformação. Escovar cabelo, tecnicamente, profissionalmente falando, é um ato de transformação. Só que essa transformação, ela pode ser desfeita. Olha só que interessante isso. Mas o que acontece que essa transformação, ela pode ser desfeita? Acontece que quando nós escovamos cabelo, o ato mecânico da escovação, nós trabalhamos nas forças do cabelo. O cabelo ele possui 3 forças, que são as forças de sulfeto ou ligações. Muitas pessoas falam ligações, que são as ligações químicas da fibra capilar, e outras pessoas falam, então, as pontes, né? Mas enfim, e ainda tem as forças, mas corretamente são as ligações químicas do cabelo. Nós trabalhamos nas ligações químicas. Essas ligações são as ligações de sulfeto, são as ligações iônicas e são as ligações de hidrogênio. No ato da escova, nós trabalhamos nas ligações de hidrogênio. E o que acontece lá dentro? Quando o cabelo está molhado, igual está esse cabelo aqui, quando ele está molhado, essas ligações de hidrogênio
que são as ligações mais frágeis que tem um cabelo, elas se desligam. E nesse desligamento, nós aproveitamos esse desligamento e então nós executamos a escova. Nós fazemos a transformação. E é justamente por isso que os cabelos eles precisam ser escovados enquanto eles estão úmidos. Esse é o motivo de escovar um cabelo quando ele está úmido. E esse também é o motivo que muitos profissionais escovam o cabelo e ele fica armado, fica com frizz, efeito rebote, porque o profissional ele perde o momento da fragilidade do cabelo. O cabelo, quando ele está molhado, é o momento frágil dele. E é justamente por isso que nós fazemos a transformação, porque ele está naquele momento de fraqueza dele. Quando ele está com suas ligações juntinhas, quando elas estão bem fechadinhas, isso quer dizer que o cabelo está seco, isso quer dizer que o cabelo é altamente resistente. E é justamente aí onde nós colocamos o calor de secador, colocamos o nosso conhecimento e aí então acontece o frizz, acontece aquela ponta que não fica modelada, acontece então aquele polimento que não sai, acontece aquela raiz com aquele efeito rebote, justamente por escovar o cabelo no momento errado. Na verdade, o cabelo ele é dominante. Por que ele é dominante? É ele quem dá as regras. É ele quem dá, inclusive, o tempo para ser escovado, para ser transformado. E justamente no momento em que ele está úmido, de cabelo para cabelo, existe um tempo que esse cabelo ele vai aceitar então essa transformação. O cabelo crespo, por exemplo, ele é um cabelo que nós colocamos água e a água parece que evapora com muita rapidez da fibra capilar. Então o cabelo crespo, além dele ser um cabelo que nós precisamos ter mais técnica, mais conhecimento ainda para poder fazer a transformação, ele ainda nos dá menos tempo de trabalho. E é justamente por isso que o borrifador, ele é um excelente companheiro, ele faz parte de um dos principais integrantes de uma equipe. Sabe, a equipe é tudo aquilo que te rodeia, que você precisa para escovar um cabelo. A escova correta, o pente correto, o prendedor, o carrinho e o borrifador é um deles. E ele é um ótimo alinhado quando nós vamos escovar um cabelo crespo. Porque esse cabelo ele precisa estar o tempo todo sendo molhado. E muitas pessoas, elas têm o seu TITF comprometido. Muitas pessoas, elas não têm um tempo e ainda não entenderam que é o cabelo que determina esse tempo. Então, muitas pessoas, elas têm o seu tempo, ele é lento. Ela vai escovar um cabelo, às vezes ela fica conversando com a cliente e o tempo está passando. Às vezes vai mostrar alguma coisa no celular, o tempo está passando. E outras pessoas, elas realmente, elas são um pouco mais lentas mesmo por natureza. Enfim, ser humano, cada um tem o seu tempo. E é justamente por isso que o borrifador, ele precisa estar sempre ao lado, principalmente na hora de fazer os acabamentos aqui na hairline. Então, o borrifador, ele é um excelente companheiro. E muitas pessoas trabalham até em salões hoje, estão colocadas dentro de salões e nunca ouviram falar o que é um alinhamento de mechas. E escovar cabelo profissionalmente, ser um especialista em escovas capilares, requer você entender e saber o que é um alinhamento de mechas. E o alinhamento de mechas, ele é bem simples. Porém, toda essa simplicidade dele
traz detalhes super importantes e reflete totalmente na entrega do seu trabalho. Reflete totalmente no resultado. O que é o alinhamento? Eu trouxe a boneca mais perto, porque não sei se está dando para ver aonde está ali. Mas o que é o alinhamento de mechas? Aqui tem uma divisão. Essa aqui é uma peruca. E não é o cabelo da boneca, é uma peruca sobrepostas. E essa peruca que está sobreposta nessa boneca, ela já tem as divisões do cabelo. Não sei se dá para ver direito aí, mas ela tem as divisões, a costura. Então eu sou obrigada a dividir o cabelo nessa costura mesmo. Então, o que é esse alinhamento? O alinhamento, ele tem a ver com a escova, o material qual você vai usar, tem a ver com o tamanho da mecha, com a largura, no caso, com a espessura dela também, e tem a ver também com os cabelos. Os cabelos da nossa cabeça, eles têm fase de crescimento. Alguns cabelos estão na fase anágena, alguns cabelos estão na fase telógena e alguns cabelos estão na fase catágena. O cabelo que está na fase anágena, que é a fase de crescimento, é o cabelo mais longo. O cabelo que está na fase catágena e na fase telógena, eles são... O cabelo da fase telógena é o que vai cair. E o da fase catágena é o que está nascendo, e por isso nós temos vários tamanhos de cabelo na cabeça. Nós temos inúmeros tamanhos de cabelo. E esses cabelos, eles precisam ter uma sincronia ao ser escovado. Eles precisam ter um alinhamento. Então, o alinhamento envolve tudo isso. Desde o material até a espessura, a largura da mecha e os cabelos, que são os cabelos grandes, são os cabelos médios, são os pequenos e outros tamanhos que tem em toda a cabeça. E como que eu sei que essa mecha está alinhada? É muito simples. Todas as vezes que eu vou escovar cabelo, eu preciso utilizar as divisões. Já fiz um conteúdo aqui só sobre divisões. Aliás, tudo que eu estou falando hoje aqui já foi feito um conteúdo específico de cada assunto. Já foi feito um assunto específico só de divisão, só de pontes de hidrogênio, só de cabelos crespos, só de equipamentos, de materiais. Tudo que está sendo falado aqui hoje, existe um conteúdo pronto sobre isso e que está postado aí no Instagram, está postado também no YouTube. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber, vai lá, curte, compartilha. Isso é importante para mim também, assim me incentiva a estar aqui todas as terças-feiras falando e compartilhando conhecimento. Então, todos esses assuntos tem um específico feito e está aí no Instagram. Se você precisar, é só ir lá e assistir e aproveitar aquilo que você já sabe e aquilo que você não sabe, agregar então ao seu conhecimento e agregar aos seus dias. Bom, voltando aqui ao alinhamento, então quando nós dividimos esse cabelo, e as divisões elas são altamente necessárias, e as divisões elas precisam ser divisões limpas, bem limpas, para que você consiga fazer justamente esse alinhamento, que é pegar o material correto para pôr nesta mecha. E esta mecha, ela não pode sobrar. Não sei se dá pra ver aqui, deixa eu colocar por baixo. Esta mecha não pode sobrar cabelo que saia fora da escova. Então, esse é um primeiro passo do alinhamento. O outro passo do alinhamento é, então,
você conseguir agrupar no seu equipamento de trabalho, que é a escova, todos os tamanhos de cabelo. Eles precisam estar colocados dentro da escova. E é uma coisa bastante interessante que existem os cabelos pequenininhos, existem os cabelos maiorzinhos e eles vão cada vez mais crescendo. E esses cabelos pequenininhos, muitas vezes, eles que são os causadores do famoso frizz. E muitas pessoas não conseguem fazer uma escovação nesses cabelos. Mas os cabelos eles precisam ser escovados primeiramente na raiz. Existem critérios para escovar cabelo. E os cabelos eles precisam ser escovados justamente por primeiro na raiz, justamente para fazer o alinhamento desses cabelos pequenininhos, que se eles secarem antes que você faça a transformação neles, então eles vão dar aquele efeito rebote. Não é só esse o motivo que causa o efeito rebote, a raiz do cabelo inchada. Não é só esse, mas esse é um dos motivos. E é justamente por isso que muitas vezes nós utilizamos 1, 2, até 3 escovas para fazer escova em um único cabelo. Justamente porque às vezes nós precisamos de uma escova pequena para fazer esse ajuste na raiz, para deixar ela bem lisinha. Às vezes nós vamos precisar de uma escova pequena que não é para fazer o ajuste de deixar ela lisinha, e sim para erguer esses cabelinhos e deixar eles com volume. Porque não é toda escova que é sem volume. Existe escova que nós precisamos, ao invés de tirar volume, nós precisamos colocar volume, nós precisamos dar volume a esse cabelo. E a escova, ela está relacionada a isso. O tamanho da escova, tanto para tirar volume, quanto para colocar volume, para enrolar mais ou para alisar mais, a escova está relacionada totalmente a esses pontos aí. Então, voltando aqui sobre o alinhamento, então é interessante estar atento à escova, ao tamanho da mecha, à espessura da mecha, que esse é um outro detalhe. Também tem um conteúdo feito só sobre o posicionamento de como dividir um cabelo, como colocar o pente, como dividir, tirar as mechas propriamente do mesmo tamanho, a largura, a espessura delas. Isso tem tudo a ver com o resultado do seu trabalho, a forma com a qual você divide, se você quer dar aí um cabelo mais despojado, um cabelo mais elaborado, ou é uma escova totalmente lisa, ou precisa ser uma escova ondulada. Então tem que estar atento a esses detalhes. E o alinhamento, ele tem tudo a ver com isso. Tanto na divisão horizontal, quanto vertical, quanto diagonal, o alinhamento ele está sempre presente. E os fatos mais importantes, aliás, o passo 1 e o passo 2, que é justamente o material correto, e é justamente a divisão correta, e pegar a mecha, nunca deixar sobrando, né, para as laterais da escova, isso não pode acontecer de forma alguma, e pegar justamente, conseguir agrupar todos esses cabelos, alinhar todos eles, e então fazer ali o alisamento ou o levantamento dessa raiz de forma única e precisa, e que trabalhe todos eles ao mesmo tempo, que faça a transformação ali ao mesmo tempo. E eu estou falando sobre fazer a raiz do cabelo por primeiro. E essa técnica de fazer a raiz por primeiro em um cabelo, ela é muito usada em cabelos ondulados, cabelos crespos, né? Obviamente, os cabelos que são lisos, não há uma necessidade assim de se fazer a raiz por primeiro. Mas os cabelos que, por exemplo,
Existem pessoas que os cabelos dela ficam o tempo todo caindo e nascendo, caindo e nascendo. Então eu tenho muitos fios de cabelo pequenininho. Então esse cabelo sim é necessário fazer o alinhamento e trabalhar a raiz por primeiro para poder manter esse cabelo escovado por um período mais longo. Muitas pessoas reclamam o seguinte: o meu cabelo é fino e a escova não dura. Inclusive essa semana alguém me pediu uma dica sobre isso. O que eu faço para um cabelo fino durar a escova? Um dos motivos de uma escova em um cabelo fino não durar é justamente esse. Por o cabelo ser fino, o escovista pega o cabelo e escova ele unicamente de uma vez só. Coloca a escova e leva até as pontas. Coloca a escova e vai escovando o cabelo dessa forma. E o que vai acontecer? Esses cabelos, os quais eu falei anteriormente, que nós temos vários tamanhos de cabelo, esses cabelos no meio aqui, eles vão secar antes do acabamento e eles não vão ser transformados. O que vai acontecer? Efeito frizz, cabelo fino e armado. Esse vai ser o efeito que vai acontecer em questão de 2 horas, 3 horas depois. E às vezes a cliente fez o cabelo esperando então aí durar dias e o cabelo acaba durando apenas horas e a pessoa não se atentou a esse detalhe. E esse detalhe a gente aprende conhecendo tipos de cabelo, conhecendo grupos de cabelo, entendendo como que eles reagem, como que nós precisamos fazer a transformação de cada tipo de cabelo. É interessante estudar a composição química do cabelo, a composição física do cabelo, saber sobre a morfologia do cabelo, para então entender todos os tipos de cabelo e poder dar resultado em todos os tipos de cabelo. Uma vez que a profissão de um cabeleireiro é então executar serviços em qualquer tipo de cabelo, né? Muitas pessoas elas se dão bem até escovando um tipo de cabelo, mas quando chega um outro tipo de cabelo, pronto, né? Acabou tudo. E aonde que está, o que está faltando, aliás, nisso aí? Está faltando o conhecimento, então, na fibra capilar daquele grupo de cabelo, é o que está faltando. Muitas pessoas aprendem a escovar cabelo sem nunca ter estudado. Imagina a pessoa, então, estudando, a pessoa, ela saber o que realmente tem que fazer, saber dos detalhes. Imagina, então, essa pessoa, ela estudar o que tem que ser estudado. Será muito gratificante, com certeza, e agregará muito à vida desta pessoa. E muitas pessoas não sabem o que é fazer o acabamento de ponta. O acabamento de ponta que nós chamamos de polimento. O que é o polimento? O polimento nada mais é do que o acabamento final que nós executamos em todas as mechas as quais nós vamos trabalhando. Esse polimento, ele na verdade é o cabelo que fala também. Quando está na fase desse polimento, na técnica de escovar cabelo, primeiro é o alinhamento, depois a sequência é a modelagem e terceiro é o polimento, que é o acabamento final, e você vai soltar aquela mecha e vai partir para outra mecha. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Alinhamento, modelagem e polimento. Esta é a sequência. Porém, o cabelo, quando ele está na fase do polimento, ele mesmo fala. O brilho dele é diferente, não tem mais frizz naquela mecha. Se você soltar o cabelo e ele estiver meio agrupado, sem um balanço e sem um brilho, ele não está
no momento de fazer o polimento ainda. O polimento, ele acontece quando o cabelo já está brilhando por si só. Nós costumamos dizer assim que o cabelo ele fica granulado. O cabelo ele granula, sabe? Aí então é o momento do polimento, é o momento onde as cutículas ali estão exalando brilho, estão exalando balanço, o cabelo tem um caimento perfeito do seu trabalho, isso se a mecha é virada para cima, se a mecha foi virada, né, para baixo, se foi feito uma onda de lateral, não importa para qual lado foi esse cabelo, ele mesmo, ele fala por si só. Mas como aprender isso? Como ver isso em uma escova? É simples. Precisamos estar escovando constantes cabelos e estar avaliando, estar sempre olhando. Porque é algo assim que acontece tão naturalmente quando o cabelo ele estar pronto para poder fazer esse polimento, ele mesmo nos revela, é ele que fala. Como eu disse anteriormente, trabalhar com cabelo é você saber que o cabelo ele é dominante, é ele que vai dizer, pode então fazer o polimento porque eu já fui alinhado, eu já fui transformado, eu já fui modelado e agora então fixa esse penteado em mim. Ele vai falar. E isso é algo que nós vemos visualmente. Isso acontece ali no ato da escovação. Mas nós precisamos ter essa, vamos dizer assim, essa visão. Nós precisamos entender quando que isso acontece. Mas é algo assim que ele nos vai falar. Ele vai falar o tempo para a gente escovar. Ele vai falar o tempo para ser transformado e ele vai falar o tempo também do polimento. E é isso aí. Nosso conteúdo de hoje foi sobre a escovação, sobre o que é realmente a escovação, sobre o passo a passo, o que é o polimento, que hora que ele acontece, o que é então esse alinhamento que muitas pessoas nunca nem ouviu falar, o que é um alinhamento na hora da escova, entender que a escova ela é uma transformação. E terça-feira que vem estarei aqui dando dicas e falando mais um pouquinho sobre cabelo. Até terça-feira que vem.